Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para o nosso simulado agora número 8 de processo do trabalho da FCC. Vamos reunir algumas questões sobre processo de execução, um tema bastante extenso. Nós vamos destacar os pontos principais, aquilo que é mais cobrado pela Fundação Carlos Chagas. E vindo logo para a nossa questão número 1, nós temos, já vou anotar aqui, o artigo 888 da CLT como nossa base. Então, esse artigo 888 da CLT responde a diversas questões sobre o processo de execução da FCC. Então, Marcos, sócio da empresa Arte Limitada, teve penhorados obras de artes de sua propriedade para satisfazer a execução de sentença proferida em reclamação trabalhista, na qual sua empresa foi condenada. Hoje, no leilão das referidas obras, Fabiana arrematou um quadro original e singular de artista renomado pelo valor de R$50 mil. Neste caso, Fabiana deverá garantir o lance com um sinal correspondente a... Vamos lá. O artigo 888 da CLT diz que aquele que arremata bem em leilão deve garantir o lance com 20%. Então, arrematei, garanto com 20%. E no prazo de 24 horas, pago a diferença. Então, o que acontece? Eu tenho um quadro de R$50 mil. 20% de R$50 mil me dá R$10 mil. Então vejam, ó, que simplesmente lembrando dos 20% e vendo que 20% de 50 mil é R$10 mil, eu já respondia a questão, porque apenas a letra D traz o valor correto, R$10 mil, devendo pagar a diferença dentro de 24 horas. Então, em algumas questões, a FCC traz um valor para você fazer a conta dos 20% e na sua maioria traz o percentual. Diz que fulano de tal tem que pagar, tem que garantir ali o lance com 20%, pagando o restante em 24 horas. Pergunta comum: se fizer o pagamento dos R$10 mil garantindo o lance e não pagar o restante em 24 horas, o que acontece? Perde-se o valor, nos termos do artigo 88, perde-se o valor, esse sinal, essa garantia para o processo de execução. Então, se Fabiana, no nosso exemplo, não efetuar o pagamento do restante em 24 horas, ela perderá os R$10 mil para a execução e os bens voltam para o leilão. No caso aqui, o quadro voltaria para o leilão e ela perderia os R$10 mil para o processo de execução. Essa é a ideia. Tomem cuidado, leiam e releiam o 888 da CLT, porque vocês podem encontrar na prova alguma questão que seja respondida com base nele. Seguindo aqui, em relação ao processo de execução no processo do trabalho, é incorreto afirmar que carta de fiança bancária não equivale a dinheiro para efeito de gradação dos bens penhoráveis, razão pela qual deve ser rejeitada essa carta pelo juiz de ofício a requerimento do exequente. Absolutamente errado. OJ 59 da SDI 2 do TST. Se você encontrar alguma questão falando de carta de fiança bancária na sua prova de processo do trabalho, pode saber que eles querem de você a informação se a carta de fiança bancária equivale a dinheiro ou não. Nós encontramos no processo do trabalho a expressão carta de fiança bancária apenas nesse ponto. Carta de fiança bancária, coloquem na cabeça que é igual a dinheiro, equivale a dinheiro. Isso daqui é o que expressamente dispõe a OJ 59.
Então, se eu deposito 100 mil reais, ou se eu apresento uma carta de fiança bancária de 100 mil reais, isso é a mesma coisa. Não deve, então, o juiz rejeitar. Claro que não. Se ele rejeita, ele incorre em ilegalidade. Perfeito? Então é incorreto afirmar que a carta não equivale a dinheiro. Tomem cuidado, porque muitas vezes a FCC já se valeu dessa OJ para as suas questões. Partindo para a 3, questão 3. A fase de execução possui regramentos próprios e típicos, conforme previsões contidas na CLT, sendo correto afirmar sobre essa fase que, vamos lá, o que a FCC adora cobrar sobre execução? Artigo 884 da CLT, que fala da defesa no processo de execução. A defesa nesse tipo de processo recebe o nome de embargos à execução. Os embargos à execução do artigo 884 da CLT são uma espécie de defesa para o executado. Uma defesa que possui requisitos próprios, uma defesa que deve ser apresentada em um prazo específico. A FCC cobra em todos os concursos o prazo para os embargos, as matérias que podem ser levadas por meio dos embargos. Todas essas informações constam nesse 884 da CLT. Então é um daqueles dispositivos que você não pode ir para a prova sem ler. É ele que vai dizer o seguinte, ó, que garantida a execução ou penhorados os bens, terá a empresa executada 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo para impugnação do exequente. Então, o que acontece? Para a apresentação dos embargos, eu tenho um primeiro requisito, que é essa garantia do juízo, garantia da execução. O primeiro requisito aqui, garantia do juízo, garantia da execução. Eu posso depositar a quantia executada, posso nomear bens à penhora ou posso sofrer penhora em bens. Então, eu fui citado para pagamento de 100 mil reais em uma execução trabalhista. Deposito 100 mil reais, nomeio a penhora 100 mil reais em bens, ou sofro a penhora em bens de pelo menos 100 mil reais. Está garantido o juízo, está garantida a execução. Agora, eu posso apresentar embargos no prazo de 5 dias. O executado pode apresentar embargos em 5 dias. Como nós temos contraditório aqui, a outra parte, o exequente, terá também 5 dias para a sua impugnação. Cuidado com o seguinte, não é a hipótese aqui, mas muitas questões tratam do parágrafo 1º do 884. O parágrafo 1º do 884 diz as matérias que podem ser levadas pelo executado ao Poder Judiciário. Quais são os temas, as defesas que podem ser levados por meio dos embargos à execução? Leiam aqui o parágrafo 1º, ele vai falar em quitação, prescrição, então leiam esse parágrafo 1º para saber as matérias, porque vocês também podem encontrar questão sobre esse tema. Partindo para a nossa questão 4. Conforme entendimento da jurisprudência pacífica do TST, aqui nós vamos encontrar uma outra OJ que cai muito em prova de processo do trabalho. A OJ 93 da SDI 2 do TST. Então nós temos duas OJs que caem muito. A OJ 59, sob carta de fiança bancária, que já foi objeto de questão anterior, a OJ 93 da SDI 2, que vai responder à pergunta atual. Então, conforme entendimento da jurisprudência do TST,
É admissível a penhora sobre renda mensal ou faturamento da empresa, limitada a determinado percentual, desde que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades. Essa é exatamente a redação da OJ 93. Vamos entender isso daqui. Vamos lá. Iniciada a execução, buscamos bens da empresa. Não tem dinheiro em conta, não tem imóveis, não existe nenhum bem passível de penhora no seu patrimônio. Só que essa empresa está funcionando. Se essa empresa está funcionando, ela possui faturamento, ela possui renda mensal. Todos os meses entram ali 100 mil reais na conta daquela empresa. Será que eu não poderia penhorar essa renda mensal, esse faturamento? Posso. Mas é lógico que eu não vou penhorar todo o faturamento, toda a renda mensal, porque senão eu quebro essa empresa. Ela não vai conseguir pagar aos atuais empregados, aos seus fornecedores, e em pouco tempo ela estará quebrada, falida. Então a OJ 93 diz que, apesar de ser válida, lícita, a penhora sobre renda mensal ou faturamento, eu tenho que penhorar apenas um percentual razoável. Esse percentual razoável, as questões não podem dizer qual é. Se eventual questão disser que eu posso penhorar 10, 20, 30% da renda mensal ou faturamento, estará errado. A OJ não fala isso. Por quê? Porque o entendimento do TST é que esse percentual tem que ser analisado no caso concreto. O juiz, no caso concreto, vai analisar se o percentual adequado é de 10, 20, 30, 40, 50%. Então, a ideia é que eu vou limitar a determinado percentual, de forma que não haja comprometimento das atividades regulares da empresa. Eu faço a penhora, mas eu não quero que essa penhora venha a atrapalhar o funcionamento da empresa. Lógico que eu quero saldar aquela dívida, mas eu não quero quebrar a empresa. Perfeito? Então, cuidado com essa ideia da OJ 93. Chegando aqui, na questão 5, em matéria de execução, conforme a CLT, o que nós temos aqui de correto? O que nós falamos lá atrás? Que o artigo 884 da CLT prevê a possibilidade de apresentação de embargos. Então, em 5 dias eu posso apresentar embargos. A outra ideia é que, também presente no 884, que o exequente pode apresentar as suas impugnações. E vejam, por celeridade, nós vamos julgar na mesma sentença os embargos e eventuais impugnações. Vejam que eu julgo na mesma sentença os embargos e as impugnações apresentadas, que pode ser pelo credor trabalhista ou credor previdenciário, que é a União. Eu pego todas as alegações levadas pelo executado nos embargos, pelo exequente na impugnação, pelo credor previdenciário, a União, na sua impugnação também, e julgo em uma única sentença. Então, essa é a informação correta na letra C. Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. Vejam que as outras estão fáceis aqui de serem eliminadas. 48 horas para os embargos? Não, 5 dias. 48 horas? Não, 5 dias. Na fase de execução não cabe audiência? Cabe sim, tranquilo. Nesses embargos eu posso ter audiência, eu posso ter produção de prova testemunhal, todos os meios de prova. Nos embargos, a execução à matéria está recita as alegações de quitação ou prescrição da dívida? Não.
Eu posso também alegar aqui a questão do acordo, como consta lá no parágrafo 1º do artigo 884 da CLT. Então, as demais são facilmente retiradas, demonstradas no erro, ok? Então, realmente, a única correta, a letra C. Na questão 6, o que nós temos aqui? Em determinada execução trabalhista, a Delfo executa seu crédito em face da empresa VXC Limitada. Em fase de leilão judicial, um apartamento da empresa reclamada foi leiloado e a Delfo arrematou o bem. Considerando que o valor da arrematação é superior ao valor do crédito, ele deverá. Vamos primeiro entender essa situação aqui. Olha o que acontece. O meu crédito é de R$100 mil. Esse é o meu crédito. Vou ao leilão e arremato um apartamento de R$150 mil. Eu arrematei um apartamento de R$150 mil. Como meu crédito era de R$100 mil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar 50 mil. Se o meu crédito era de 100 mil e eu arrematei, peguei um bem de 150, eu tenho que devolver 50 mil. Eu tenho que pagar essa diferença de 50 mil reais. Não seria lógico arrematar um bem de 150 e ficar com ele se o meu crédito era de apenas 100 mil. Então, devolvo os 50 mil, pago os 50 mil. Olha essa ideia aqui da linha D. Eu vou depositar dentro de 3 dias da arrematação a diferença, no nosso exemplo, 50 mil reais, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação. Então, deposito aqui, dentro de 3 dias da arrematação, a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação. Então, é nesse exemplo aqui que nós temos. Partindo para a questão 7. Conforme previsão prevista na CLT, garantida a execução ou penhorados os bens, o executado pode. Mais uma vez, a FCC em todas as provas, em todos os concursos, sempre traz alguma informação sobre embargos à execução. Isso é típico, não sei por que a FCC gosta tanto de embargos à execução. Artigo 884, garantida a execução, penhorados os bens, o executado pode o quê? Apresentar embargos à execução. Qual é o prazo? No prazo de 5 dias. Então, informação bem mais simples, uma questão bem mais simples aqui. Nós já vimos que o exequente também tem 5 dias para trazer as suas impugnações. Então, garantido o juízo, garantida a execução, penhorados os bens, o executado pode apresentar embargos à execução no prazo de 5 dias. Partindo para a questão 8. Questão 8 diz que, em determinada execução trabalhista, por carta precatória, foi penhorado bem imóvel de Samuel, irmão gêmeo de Davi, proprietário da empresa executada. O que nós vamos ver aqui? Essa é uma questão um pouco mais delicada, vamos com um pouco mais de cuidado. Em determinada execução, por carta precatória, foi penhorado o bem de Samuel, irmão gêmeo de Davi, proprietário da empresa executada. Penhoramos, então, o imóvel de um terceiro, perfeito? Se ele é irmão gêmeo de Davi, que é o proprietário da empresa executada, ele, Samuel, não tem nada a ver com o processo de execução. Ele é um terceiro em relação a esse processo. Samuel pretende ajuizar embargos de terceiro, artigo 1046 do CPC.
artigo 1046 do CPC, embargos de terceiro. Neste caso, como regra geral, Samuel. Então, qual que é a história aqui para que vocês entendam? Eu tenho uma execução tramitando na terceira vara do trabalho de Vitória e Espírito Santo. Foi determinada via carta precatória que penhorasse um imóvel no Distrito Federal. Penhoraram esse imóvel. Quando penhoraram esse imóvel, erraram porque penhoraram o imóvel de Samuel, um terceiro. Esse terceiro quer agora apresentar embargos de terceiro. E aí surge a dúvida de quem possui competência para esses embargos. Samuel quer saber o seguinte: a execução ela tem origem na terceira vara de Vitória. O ato de penhora foi realizado no Distrito Federal. Os meus embargos de terceiro, essa minha defesa, ela vai ser apresentada em Vitória ou no Distrito Federal? A resposta consta na súmula 419 do TST. E olha o que acontece. O Samuel poderá apresentar os embargos de terceiro tanto na terceira vara de Vitória, como na vara aqui que determinou a penhora do DF, no Distrito Federal. Então, ele pode tanto apresentar os embargos em Vitória quanto no Distrito Federal. Então, observem aqui, ó, na letra D. Poderá oferecer os referidos embargos no juízo deprecante ou no juízo deprecado. Deprecante foi aquele que determinou a remessa da precatória, Vitória. Deprecado a que recebeu a precatória, Distrito Federal. Sendo que a competência para julgá-los é do juízo deprecante, Vitória. Por que a competência para julgar é de Vitória, juízo deprecante? Porque aqui a FCC presumiu que o erro foi de Vitória. O juízo da terceira vara do trabalho de Vitória determinou a penhora sobre essa casa no Distrito Federal. Vejam que já veio a determinação de Vitória para que penhorasse aquela casa X. O erro foi de quem? Foi de Vitória. Cabe à Vitória o julgamento dos embargos de terceiro. Se o erro fosse do Distrito Federal, da vara do trabalho do DF, caberia à vara do trabalho do DF o julgamento. Então, vejam que a súmula 419 do TST diz que os embargos de terceiro podem ser apresentados tanto no juízo deprecante quanto no deprecado. O julgamento deles depende do erro. Quem errou? Se o erro foi do deprecante, como no nosso exemplo, cabe a ele, Vitória. Se fosse do deprecado, caberia a ele, Distrito Federal. Perfeito? Deem uma lida na súmula 419, porque ela serve para responder a algumas questões de concurso. Partindo aqui para a nona questão. Nona questão fala o seguinte: na reclamação trabalhista M, em fase de execução de sentença, o juiz da W-Vara do Trabalho de Recife não homologou acordo celebrado entre as partes, em razão do valor acordado tratar-se apenas de 5% do débito que estava sendo executado. Olha o que aconteceu. Iniciada a execução de R$100 mil. Surge um acordo. O reclamante aceita receber 5 mil, 5% do valor acordado. O que o juiz falou? Não vou homologar esse acordo, não. Esse acordo é uma verdadeira renúncia do trabalhador. Ele tem direito a receber 100 mil,
vai receber 5 mil reais? Não, esse valor é muito baixo e não homologou. Então vamos destacar aqui, não homologou o acordo celebrado entre as partes. Neste caso, o que nós temos que saber? O que a questão quer saber? Se a não homologação pelo juiz feriu o direito ou não das partes. Se o juiz agiu corretamente ou não. É claro que ele agiu corretamente ao não homologar, porque ele não possui obrigação de homologar. Peguem a súmula 418 do TST, vejam lá que a homologação de acordo é faculdade do juiz. A homologação constitui faculdade do juiz. Se ele não homologar, não existe violação a direito líquido e certo. Vejam que da não homologação do acordo não cabe impetração de mandado de segurança. Ah, não, porque eu tenho direito líquido e certo a que meu acordo seja homologado. Nada disso. O juiz não homologou porque o valor era muito baixo, fez certo, ele vai continuar na prática dos atos processuais no processo de execução. Não houve ferimento a direito líquido e certo. Não se esqueçam da súmula 418 do TST, várias vezes já foi cobrado pela FCC nos seus concursos. E aí chegando à última questão sobre o processo de execução. A última questão, a questão 10, que fala que a empresa Alfa, executada em ação trabalhista, foi citada para pagar o débito ou garantir a execução. Vamos complementar aqui, ó, que essa citação se deu nos termos do artigo 880. Essa empresa foi citada para pagar ou garantir a execução em 48 horas, sob pena de penhora. Ou pague ou garanta a execução em 48 horas, senão sofrerá a penhora nos seus bens. Essa empresa quer nomear bens à penhora. Ela deve observar o quê? Olha o que acontece. Essa empresa, ela tem, por exemplo, um veículo, digamos que a execução seja de 30 mil reais. Esse é o valor da execução. Então foi citado para pagar 30 mil. Essa empresa possui um veículo de 40 mil reais e possui um imóvel de 100 mil reais. A empresa está na dúvida. Peraí, eu nomeio o veículo de 40 mil reais, eu nomeio o imóvel de 100 mil reais. Olha o que acontece. Na nomeação dos bens à penhora, a empresa ela deve seguir, deve observar a ordem preferencial estabelecida no artigo 655 do CPC. Na hora de nomear, ela deve observar o 655 do Código de Processo Civil. E o que acontece? Na ordem do 655, primeiro eu tenho veículos de via terrestre, para depois termos bens imóveis. Então, nesse nosso exemplo, o que a empresa deve fazer? Ela deve nomear, nos termos do artigo 655, o veículo, porque primeiro eu tenho bens veículos, né? Eu tenho veículos de via terrestre. Imagina, eu tenho um carro e um avião. Os dois bastam para a execução, para o pagamento da execução. Eu nomeio o veículo ou o avião. Claro, o veículo, ele é muito mais fácil de ser vendido, de ser alienado em um leilão. Ele é muito mais fácil de ser transformado em dinheiro. Então, observância a esse 655. E aí, com isso, nós reunimos os pontos principais, algumas questões importantes sobre o processo de execução e em breve voltaremos com o nosso simulado 9 sobre recursos trabalhistas.